Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM, Suelmi Fernandes. Ele é secretário estadual da Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários do Estado de Mato Grosso, cujo objetivo maior é tratar exatamente do pequeno produtor, do médio produtor do estado e da regularização fundiária. Aliás, a regularização fundiária é com o Intermate, né? Bom dia, secretário, prazer tê-lo aqui. O que o senhor tem de novidades aí da sua secretaria? Bom dia aos ouvintes, bom dia Antero, Mauro, Laís, um prazer estar aqui nessa bancada aí, com certeza do melhor jornalismo de Mato Grosso. Essa secretaria ela é uma inovação por si só, né? Uma boa surpresa, eu diria, na política pública. Lógico que a construção de uma política pública é algo mais demorado, mas poder falar que o estado do agronegócio, das grandes cadeias, também tem agricultura familiar, no mínimo é algo diferente. Né? Então a gente está tentando conceituar isto primeiro para poder abrir o caminho da construção da política. Então nós estamos nessa caminhada que se iniciou com a criação da secretaria em 2015, que o governador poderia extinguir inclusive a secretaria, porque a discussão que se tinha era qual a necessidade de ter uma secretaria de agricultura, né? Porque o agronegócio ele é autossuficiente em vários aspectos e não depende necessariamente da intervenção da mão do Estado diretamente, já provou isso por vários motivos. Talvez só a infraestrutura preocupe muito, né? Então havia-se uma discussão, fecha, não fecha e tal, e o governador teve uma decisão diferenciada e estratégica de pensar que essa pasta poderia, além de fazer uma política social, de poder pensar, enxergar oportunidade nesse mundaréu de terra que tem aí de agricultura familiar. Então acho que o assunto novo já é uma pauta diferente no mundo da política pública como um todo. E essa sexta-feira nós estaremos já aqui na central de comercialização de Vargem Grande entregando já 19 patrulhas de 70 cavalos e 29 outras microtrator, principalmente para a Baixada, para fomentar a produção de hortifrutigranjeiros, né? Hortaliças, folhagem de uma maneira geral, que já é uma quarta etapa nossa de entrega. Nós chegamos já agora a mais de 50 equipamentos desse kit completo e até o final do ano a gente já tem 100 equipamentos desses, 3 milhões de investimento. Então, quer dizer, a gente está estruturando o campo com tecnologia para poder a gente desenvolver um pouco mais as pequenas propriedades e gerar riqueza nas cidades. Eu estou muito convencido pelas minhas andanças de que a solução para o problema das desigualdades regionais em municípios pobres, economias exauridas, um dos caminhos viáveis, além da mineração que pode e deve ser retomada, é a questão da agricultura familiar. Ela está lá, evidente, ela está explícita nas cidades nos municípios mais pobres, contudo ela foi tratada de forma invisível ou ela não foi percebida pela política pública. Eu acho que tem algumas mudanças. A definição de um percentual de financiamento pelo FETAB 2 é um diferencial que no país, eu andei pesquisando, não tem um estado que se dedicou a ter um aporte de investimento de 32 milhões, podemos chegar até 40 milhões, como efetivamente o governo do estado definiu. Imagina o impacto disso para daqui a 10, 20, 30 anos. A gente pode ter alguns cases importantes de sucesso, assim como a soja foi uma grande invenção e um desafio na década de 70 e que superou todas as expectativas com a sua eficiência produtiva, né? Olha, eu fiz a campanha do governador Pedro Taques e ele tinha um projeto muito bonito nessa questão da agricultura familiar, estimulado inclusive pelo vice-governador Carlos Fávaro, que é um assentado da reforma agrária lá de Lucas do Rio Verde, né? Sim. Ele veio com a política de reforma agrária lá para Lucas do Rio Verde. E ele falava sempre o seguinte, que tem um enorme mercado para o pequeno produtor e que o pequeno produtor tinha que receber apoio do Estado para entender a questão da comercialização, porque é um mercado de bilhões de reais de negócios que pode ser feito pelo pequeno produtor. O que avançou nisso? Avançou que hoje o governo, através do Desenvolve MT, que é o antigo MT Fomento, nunca se teve tantos contratos para pequenas propriedades, para abrir negócios, fomentar o empreendedorismo rural, como se tem agora. Praticamente todo o estado já recebeu a visita do Desenvolve Mato Grosso, foi uma determinação do governador. Eles trabalhavam muito em microcrédito,
segmento, mas muito urbano. Eu acho que esse olhar diferenciado está suprindo um pouco as dificuldades que o Pronaf tem do Banco Brasil de acesso a crédito, né? E a construção da abertura de mercados públicos, por exemplo, é um avanço no governo. O governador determinou, por exemplo, a imprensa repercute pouco isso ainda, mas Mato Grosso é um dos poucos estados da federação que 20% do que se consome no sistema prisional tem que ser da agricultura familiar. Parece pouco, mas isso daí algo em torno de 16 milhões de reais ano de dinheiro direto indo para a agricultura familiar. Então a abertura de mercado. E na merenda escolar? E na merenda escolar a gente tem um grande programa de fortalecimento através da SEDUC. Começamos com a SEDUC e continuamos com a parceria lá, no sentido de garantir a eficiência produtiva para que chegue o produto. Na verdade, a garantia só do mercado não adianta, Antero. Se a gente não chegar com a tecnologia lá no campo, e o kit tecnológico tem que chegar completo, tem que vir adubo, tem que vir calcário, tem que ter planta de primeira qualidade, não dá para comprar no viveiro da esquina uma muda de café, uma muda de limão, uma muda de banana. Então a gente está cuidando através da Embrapa de fazer programas que possam ser sustentáveis do ponto de vista produtivo, tenham uma tecnologia boa e que possa fazer com que o cara tenha um lucro. A gente não vai ganhar esse jogo de forma amadora, plantando ou trabalhando como nossos avós, ou criando pasto, ou cuidando do pasto como nossos avós cuidavam, né? Esse é um diferencial que os programas têm, os kits tecnológicos que a Embrapa define. Então você pega um ProLeite, é um programa nosso que está em 52 municípios, são unidades de referência de tecnologia, né? São fazendas modelo, para poder ensinar boas práticas, disseminar as tecnologias. O município ele ganha o apoio do governo do estado com tudo, a cerca elétrica, vai lá o capim, a semente capim, vai o calcário, vai o adubo, vai a cerca elétrica, vai o bebedouro e vai a capacitação do técnico para orientar o produtor. Então, mas essa é a minha dúvida. E vai a técnica da inseminação também? Vai tudo. Aí porque vai com a Embrapa. O gado de leite é fundamental. Você pegar o centro de tecnologia da Embrapa em Sinop, ela é focada essencialmente no leite. Essa é a minha dúvida. Você está falando dos kits que vão para os municípios. Como que é essa distribuição? Vai para a prefeitura e a prefeitura repassa isso para o produtor? E quem são os produtores que são beneficiados nisso? Porque parece que é solto, né? Eu falei do café, eu vou falar do café. O café tem 20 mil hectares de café em Mato Grosso. Muitas vezes o café nós lá na região de Alta Floresta. Noroeste ali, Aripuanã, Coniza, Cotriguaçu, são 10 municípios. Alta Floresta teve muito. Ainda tem um residual muito pequeno. Mas se você pegar em relação a Coniza, que tem 5 mil hectares de café, é nada. Então você tem um potencial muito grande do café, é uma cultura que está aí, precisa ser revitalizada. Nós estamos implantando 400 URTs, a Unidade de Referência de Tecnologia. O que é isso? Cada produtor que a Empaé seleciona dentro de um perfil definido tecnicamente pela Embrapa, junto com a Empaé, define esse produtor vai ganhar, através da prefeitura ou diretamente pelo estado, todos os insumos necessários para ele vencer no café. Então nós fomos lá em Rondônia. Rondônia, o café é tão revolucionário, Antero, e essa influência de Rondônia é forte no Noroeste, que é o principal ativo do ICMS do estado. Então nós estamos dando para esses 400 produtores toda a solução tecnológica, calcário, adubo, a muda clonal de primeira qualidade, a tecnologia de como plantar, de como fazer a poda, enfim, o produtor entra com um sistema de irrigação por conta própria, que tem uma contrapartida dele. Então são 10 municípios, 400 produtores, 10 unidades de referência por cada município. Quem define o padrão, o critério, é definido pelo programa, através da Embrapa e Empaé. Essas são as soluções que a gente tem. Começo, meio deu 2 exemplos aí do leite e do café. E do café. E no Brasil, eu não estou me ouvindo aqui. Mas vai estar no Brasil, a agricultura familiar é responsável por quase, tirando aquilo que é commodity de exportação, quase tudo, de cebola, de alho, de tudo é agricultura familiar, né? Sim. Quer dizer, são pequenos agricultores. Gente, tô atrapalhado aqui, desculpa aí. Agora sim. Quem tá no Face tá vendo. Pois é. Mas é assim, o seguinte, em Mato Grosso, o senhor falou, deu os 2 exemplos, do café e do ProLeite. O que é que a agricultura familiar de Mato Grosso produz de mais forte? É feijão? É o milho pipoca? Leite. O que é que nós chamamos? Leite. Nós somos o nono maior produtor de leite do país. Eu tenho potencial para passar Minas Gerais, porque nós temos um rebanho de mais de 700 mil. Mas nós temos algumas dificuldades. Eu vou te falar um exemplo. Pasto, né?
Não é só pasto, não. Nós temos dificuldade. Eu, quando comecei a pecuária, eu pensava em fazer um pedaço dela de leite, que não precisa de muita coisa, etc. Só que eu fui verificar em Cuiabá para quem vender. Não tem quem compra. Leite. Não tem quem compra aqui em Cuiabá. Se você tiver uma pequena propriedade em Cuiabá e quiser... É que a produção aqui é muito pequena, né, Tera, ainda, né, insuficiente. Você tem ali, mas você tem uma cooperativa ali, a Cooper Grande, agora eu vou mandar aqui pra você conhecer a produção deles. Aqui na cidade de Vargem Grande tem um assentamento ali, Sadia 1, 2, 3, me parece Sadia 3, tem um laticínio ali, perdão. Esse laticínio, ele tá subutilizado porque a produção de leite é muito pequena aqui no Vale do Rio Cuiabá. A nossa tradição aqui é de hortaliça, de folhagem de uma maneira geral. Tem uma produção muito expressiva disso. E você conhece bem lá seus vizinhos ali, Córrego do Ouro, Agrovila das Palmeiras, aqui. Você foi em Santo Antônio da Fartura, você vai ter quase que 200 hectares de hortaliça, uma coisa fantástica. Aqui em Selma, Jaciara, tudo para abastecer a região metropolitana. Ainda assim, nós estamos chegando em oportunidade, Mauro, tentando responder sua pergunta. Nós estamos falando em 1 bilhão de evasão de dinheiro que sai de divisa, que sai para outros estados comprando produtos de outros lugares. Então todas as grandes capitais criaram cinturões verdes para abastecer os mercados internos, exemplo de Goiânia, e Mato Grosso teve uma iniciativa lá atrás com Dante, eu acho que ali o Jair Campos tentou resgatar um pouco, mas sem pouca tecnologia e falta de assistência técnica de uma maneira geral para o produtor. E aí acabou fracassando esses projetos, Cinturão Verde, Casulo, várias iniciativas assim, no sentido de produzir a nossa comida, porque a grande questão hoje é uma questão de saúde pública, essa discussão de sustentabilidade humana, porque você vai comer uma banana que vem do Acre. Eu fui em Rio Branco, o cara falou, pelo amor de Deus, não desenvolve nada de banana lá, porque eu tô vendendo banana para Cuiabá, lá no Acre, né? Então você vai em Santa Catarina, os caras estão vendendo fruta. Nossa, manga tá vindo Petrolina, Juazeiro, enfim, mamão, papaya tá vindo de Minas, tá vindo da Bahia, o Guaraná em pó nosso tá vindo da Bahia, quer dizer, isso do ponto de vista logístico encarece, e do ponto de vista da saúde dos alimentos absolutamente, você chega em Mato Grosso, em alguns municípios, ou o tomate está muito verde ou ele está completamente maduro, quase podre, por causa do time da logística. A banana às vezes não chega no ponto do consumo, ela está muito verde, ela está excessivamente madura. Então esses alimentos muito perecíveis, eles têm que ser produzidos muito próximo ao espaço urbano, e nós não somos autossuficientes, falta tecnologia, falta água na época da seca, mas o leite, de uma maneira geral, nós temos aqui uma cooperativa, só vou dar um exemplo, a Cooper Nova, ela já é a maior cooperativa do Centro-Oeste brasileiro, ela está produzindo leite em pó, a manteiga dela já é mais vendida em Vitória, no Espírito Santo, produzida aqui em Terra Nova, interior do estado, né? Estão vendendo caju para a CEGES de São Paulo. Quer dizer, então nós estamos permeados de um monte de oportunidades, mas a gente precisa, lógico, perseverar na política pública e insistir para que as coisas possam funcionar efetivamente, porque olha o tamanho da oportunidade, só fechando aqui, estamos falando em 9 milhões de hectares estimado, nós estamos falando de 140 mil imóveis, então um outro Mato Grosso que tem aí de oportunidades e que a gente tem que explorar para poder ter a diversificação da produção e um alimento mais saudável na nossa mesa, arroz, feijão e tudo. Eu quero saber o seguinte, o estado de Mato Grosso já teve uma política fortíssima da assistência e extensão rural feita pela Empaer. A Empaer sempre teve presente, orientando o produtor, e essa política da Empaer, tanto é que a Empaer elegeu o Jonas Pinheiro deputado federal e depois senador. Sim. O Jonas é um produto da Empaer. Ele nasce, ele se fortalece dando assistência. O Zé Domingos também nessa área. Como é que tá a política de apoio ao produtor? A Empaer tá ligada à sua área? Por exemplo, vocês estão entregando agora equipamentos. Sim. Mas e aí, assistência técnica, orientação, como usar esse equipamento, que técnica usar? O Estado tem dado essa assistência ao pequeno produtor? Sim, Antero, nós estamos falando aí de quase 12 anos de esvaziamento da Empaer. A Empaer
até chegar a discutir se deveria extinguir ou não. Então, novamente, o governador entendeu que ela é uma ferramenta. Praticamente teve extinta no governo passado. Assim, era zero de diária pro técnico de Ipaera, ou seja, tá extinta. Era assim, sucateada, enfim. Tá as mil maravilhas, enfim, mas nós começamos a reverter um pouco essa situação de abandono. O governador chamou agora 140 concursados novos. Esses concursados, eles vêm com gás novo, sangue novo. É um pessoal que dá uma energia dentro da empresa. E agora, finalmente, nós temos, através do FETAV, nós tivemos uma possibilidade de adquirir veículos para Ipaera. Então, eu acho que está em processo de licitação, o presidente Laí lidera esse processo de aquisição de 120 veículos, me parece, mais mobiliários, situação precaríssima, né? De penúria mesmo. Mas investiu muito na valorização salarial no estado inteiro, de uma maneira geral. Você vê o seguinte, é um crescimento de valorização profissional enorme e um sucateamento das infraestruturas de uma maneira geral. Eu acho que foi uma opção que se fez em gestões passadas, né? Que não tinha o foco da agricultura familiar, não tinha o foco. Aí você tem um salário bom, Ipaera tá entre os 3 melhores salários do país, só que as condições estruturais do cara, ele tá com, nós herdamos um passivo aí. Eu acho que a Ipaera deve ter uma dívida aí na praça de uns, eu tô dizendo dívida institucional e imposto de renda, essa uns 600 milhões de reais, acertos trabalhistas que nunca fizeram, é uma bola de neve, porque é tudo seletista, ninguém foi fazendo acerto, aí a pessoa não aposenta porque ele podia ir pro INSS, mas paga muito mal, prefere ficar na carreira, enfim, todos esses são problemas, vem do passivo lá da antiga, da Casemate, da EMPA, que foi se fundindo a Ipaera, e o passivo veio junto. Então é um assunto complexo, mas acho que a gente começou a inverter com certeza essa condição. As condições mínimas de funcionamento, de reparo dos carros, de manutenção está sendo dada, e a gente começa a respirar um futuro muito melhor na assistência técnica, no apoio ao produtor, que é um assunto que o governador cuida com carinho, né? Deixa eu te perguntar, piscicultura aqui em Mato Grosso, porque parece que é uma coisa de ter uma vocação fortíssima, né? Fortíssima. Nós somos o maior produtor de peixe. Não, é o terceiro, caímos já. Era 70 e pouco. Caímos agora há 3 meses, né, Suel? Caiu. Acontece o seguinte, nós estamos com um problema, é o seguinte, o que aconteceu no leite não aconteceu na piscicultura, ela não verticalizou a piscicultura, você não tem grandes frigoríficos. Grandes frigoríficos. Então, você levar um pouco mais distante, in natura, é mais complexo. Agora, a estrutura do leite é o contrário, ela está subutilizada. Nós só usamos 40% dos 40, 50 laticínios que nós temos aí, entre cooperativas e tudo mais. Então, nós temos muita indústria e pouco produto. E já na piscicultura tinha muito produto e quase nada de indústria. O que eu conheço de indústria aqui é muito pouco. 2, 3 abatedor. Mas e o Estado não trabalha nisso? Por exemplo, nós estamos aqui já tem que estimular. Na região do Manso tem aquela. O prefeito de Sorriso está montando uma indústria de peixe. Não, pois é, eu tô pegando as grandes manteve a isenção do imposto, né, para piscicultura. Tem todo o incentivo. A grande questão é o seguinte: produziu, aumentou muito, virou uma coqueluche isso. E na agricultura familiar em especial, falta muito padrão ainda de qualidade. A gente tem que qualificar, porque você vai uma despesca lá, o cara quer 1,5 kg de qualquer peixe que ele pegar, um pelo outro. Aí você chega lá, tá fora do padrão, um de 600, um de 500, um de 1. Aí o cara derruba o peixe, bota lá no chão, o produtor não vê viabilidade. Mas se ainda tem uma cidade como o Livramento, me parece que é uma das maiores, individual, das cidades maiores de produção de peixe do Brasil, né? Eu quero Livramento, aqui Alto Paraguai, vale a pena ela. A produção, inclusive, da Ipaera, né? Que produz o alevino que estimulou, produz, tem um programa específico de incentivo e fomento, mas parece que é absurdo, mas Cuiabá na Semana Santa tem que importar peixe, porque não é suficiente a produção próxima local, né? Chapada tem aqui no Manso o tanque rede, né? Como chama? Mas ali já é uma grande escala. Mas o que eu tô falando, ali a produção de 40 tantas toneladas, ali 30 mil toneladas meio. Ele entra ali, teria um projeto para pequena agricultura, que tem alguns assentamentos, mas ele não foi muito adiante. Esses manejos de administração coletiva são muito complexos em agricultura, entendeu? Juntar todo mundo numa associação para administrar os tanques, às vezes a iniciativa tem que ser privada mesmo, que ela funciona um pouco melhor. Então a gente está pensando um pouco mais nessa coisa do empreendedorismo mesmo, que é a linha do Senar, né? Que é a linha do não
uma visão cubana, sabe, coletiva, enfim, não tenho nada contra, tem essas formas de produção, mas nós queremos enxergar o empreendedorismo, quando o cara chega e ele persevera individualmente. Então a piscicultura aí nós temos que levar muito no padrão de qualidade. Mesmo assim, a gente está com um programa que chama Pro Pirarucu, um apoio ao pirarucu lá no Araguaia. É fantástico esse programa. O pirarucu é uma carne nobre, grande entrada no mercado da alta gastronomia, né? Já tem gente ali em Canabrava vendendo para a rede Carrefour já no Rio de Janeiro, toneladas e mais toneladas de pirarucu. E o cara manda o caminhão com gelo e ele está botando nos mercados. Na verdade, as espécies amazônicas e do Pantanal, ela ainda não é muito conhecida. Já estamos criando aqui o pirarucu, porque o pirarucu dá naturalmente lá na região do Araguaia, né? Não, mas lá ali na região norte, ali em Peixoto, Guarantã. Estamos criando em tanque? Tanque, produção muito significativa. Essa é uma grande conquista. E estão vendendo lá pro norte, inclusive, né? Nós temos um produtor individual ali, chama Vila Mira, ali na região. Pirarucu, só para explicar pro ouvinte, é conhecido como o bacalhau brasileiro. E ali no Araguaia chama birosca, né? É o nome cultural deles. Aí nós estamos criando lá um centro de alevinagem, já estamos com repasse de recursos, já fizemos para a Prefeitura de Alto Boa Vista e São Félix, porque ter um alevino com procedência, com qualidade, ela é chave para uma série de coisas lá na frente, que é a genética, é mesmo o que serve para pecuária de corte, para pecuária a produção de leite, ela serve para qualquer tipo de criação, né? Então, nós vamos investir, estamos investindo, já está com recurso em conta da Prefeitura, para criar um centro de produção de alevinos e também de captura de matrizes, né? Você lembra do projeto SOS Pirarucu, que era quando na seca desce o Rio Araguaia, fica as baías lá na lagoas e a maioria dos peixes acabam morrendo ali, né? Milhares, né? E aí, porque ele sai pra dá pra falar de política ainda? Pois é, eu tô aqui na expectativa. Não, mas eu quero... Não precisa falar de política, não. Rapidamente, antes de falar de política, é o seguinte, de proposta. Nós só temos 5 minutos. Eu queria que você sintetizasse aí o Profeiras, Pro Banana e Pro Hortaliças. Sim, porque nós falamos bastante do Pro Café. Até o Mauro me provocou nesse sentido. O seguinte, aqui nessa região do Alto Paraguai, ali, Nortelândia, etc., tem uma vocação muito forte com banana, uma relação com produção de banana, de uma maneira geral, né? Banana é livramento. Mas tem a banana de fritar, né? Não tira isso. Não, também. Livramento é papo pra capital, é verdade. Então ali a gente está estruturando um laboratório lá, já tá rodando já em Arenápolis para produção de mudas de banana com qualidade. Nós estamos adquirindo através da licitação uma quantidade significativa para colocar ali pelo menos 100 propriedades com unidades de referência de tecnologia de banana. Mato Grosso já foi um dos grandes produtores de banana do Brasil na década de 80, a Cigatoca Negra e o Mauro Panamá acabou com tudo. Então ali é um nicho bom de banana. Na Araguaia, nós estamos lá com o pirarucu. Aqui na Baixada, que é o ProHort que você fala, nós estamos investindo nas hortas escolares para que as escolas possam fazer suas hortas pedagógicas, junto com o secretário Marrafon lá, e nós vamos adquirir, me parece, 120 estufas e mais o kit tecnológico para apoiar a produção de hortaliça aqui na Baixada, porque na época da seca, quando chove é ruim demais, que detona tudo. E na seca você não tem, porque tem excesso de chuva. E na sazonalidade acaba o cara. Nessa época agora, por exemplo, é bem complexo, porque não tem sistema de irrigação, é água difícil, e a verdura sobe muito o preço no mercado, né? Em função dessa sazonalidade. Então, quando você põe estufa e põe um sistema de irrigação junto, você garante uma perenidade na produção. Isso vai até equilibrar um pouco mais o mercado. E as feiras nós vamos atacar aqui na Baixada com 5 feiras de estruturação, inclusive de Chapada, que é um sonho da comunidade lá. Feira de Chapada improvisada ali. Era ali na praça e tiraram de lá. Né? Tem muita produção lá, né? Muita produção. E aí a gente vai fazer uma feira lá com a característica um pouco mais de turismo, mas aí vem Rosário, vai receber benefício com feira. Aqui na Baixada, principalmente o programa de feira Jangada, que está lá com o projeto, Brasilândia, Planalto, que ter espaço de comercialização ela é muito importante. A feira, um feirante aqui em Cuiabá, você acha que ele consegue lucrar quanto por dia? 2, 3, 4, 5 mil reais. Então, cada final de semana é um bom negócio pro cara, né? É pena que está dominado pelos atravessadores, poderia ter mais espaço para pequenos produtores na rua. E uma história esquisitíssima eu acho de neguinho que marca, então, vende espaço nas feiras. Aqui é uma escolha
esculhambação, vamos falar a verdade. E o que eu acho interessante... Isso é o caso de polícia aqui. Deve ser no Brasil inteiro, né? E o que eu acho interessante, mas aqui Mauro... Tem lugares mais democráticos. Tem lugares mais democráticos. Aqui tem donos aqui de já feira. teve, com o Dade Oliveira tinha a feira do produtor. O Jonas fez muito isso. Essa questão da feira do produtor mesmo, Antero, por exemplo, você vai em Tangará da Serra, tem a feira central em Tangará, você não compra cebola, batata. Você não compra. Porque não é produzido no município. O que você vai encontrar lá é hortaliças, um pouco de tomate, muita coisa vindo da vaca, né? Queijo, tudo mais. Mas você não consegue, você não compra batata porque não é produzido no município. E eu acho que essa é a função mesmo da feira, porque você tem que... Mas Juína e Tangará é um case, né? Um case. Você tem praticamente tudo que se produz lá, tudo que come lá é produzido lá. Lucas também, eles conseguem fazer isso, né? Focar no abastecimento interno imediato, né? Então Juína, as feiras são muito... Porque dá muito lucro, né? Na Rondonópolis a feira é muito forte. Você chega às 7:30 da manhã na feira em Tangará, você não encontra. Vamos parar de conversar de feira e vamos parar de receber aula de Tangará. Que a professora Laís toda semana dá uma aulinha sobre Tangará. É a futura prefeita de Tangará. Só não. Projeto aqui. Nossa candidata lá, já que estamos falando de política. Vamos à política, André. Suelma Evangelista vai ficar sob a liderança de quem agora? Do Fabinho eu continuo. ou do Valtenir? Não, o partido Valtenir a gente chama de PSV, partido só do Valtenir, porque ninguém pode entrar, né? Não é PSB, é PSV, né? Eu sou do PSB, continuo aqui sob a liderança dos nossos generais aí, Mauro Mendes, Fábio Garcia, Botelhão, nossos estaduais, é esse nosso time aí. Nós vamos lutar até o fim e ver como é que vai ser o desfecho disso, né? Em outubro tem a convenção nacional, matar ou morrer, né, amigo? Ou nós vamos ganhar a convenção nacional e poder retomar o espaço de poder aqui, ou nós vamos caçar nosso rumo. Então essa novela vai se estender até outubro. Com certeza. E um tem pouco uma mais, série de decisões aí. Não, acho que a convenção nacional mata, porque aí vai bater tese lá, né? É uma tese de um grupo político que tem um outro entendimento do partido, tem que se abrir para crescer, e um setor mais tradicional dentro do partido, que acho que o partido... Mas você tradicionalmente sempre foi uma pessoa de esquerda. Do Partido Comunista. Que é a tese lá do Siqueira. Não me deixe em saia justa. Não, que é a tese do Siqueira. Sim. E assim, os nossos queridos amigos aqui sabem que eu sou admirador do Mauro Mendes, sou amigo do Fabinho, votei no Fabinho, votei no Mauro Mendes, trabalhei pro Mauro Mendes, trabalhei pro Fabinho. Agora, sejamos sinceros conosco mesmo, e eles com a própria consciência. Eles não são socialistas coisíssimas nenhuma e nem de esquerda. Falar que quem que tá errado nisso é o guevarista, não. Eu acho assim que o partido também nunca foi um partido homogêneo do ponto de vista ideológico, ele sempre teve as correntes ali internas, assim como o PT tem, de pensamentos diversificados. Acontece que nós tínhamos um cara chamado Eduardo Campos que administrava os interesses do partido com uma gestão partidária, né? Com a morte de Eduardo Campos, a gente perdeu um pouco o rumo da direção nacional na construção dos interesses internos, e aí aflorou tudo quanto é tipo de discórdia. Não é só o problema nosso aqui. Agora, eu reconheço realmente que não são mais liberais do que socialistas, né? Mas a gente entende que tanto o Mauro quanto o Fábio, ele tem uma perspectiva de preocupação social muito intensa. O Fábio botou 5 milhões de reais. A imprensa nacional divulgou. O Mauro fez muita política social. Mas a imprensa nacional divulgou. Mas aí é uma coisa mais da mais da social-democracia, tá mais pra perto do PSDB do que do PT ou do PCdoB. Né? Cuba não tem dúvida nenhuma. Mas a imprensa nacional divulgou até uma briga do Rodrigo Maia com o Michel Temer, porque o Rodrigo Maia está cooptando toda essa bancada descontente do PSB, dentre os quais os 14 Saquete e Fábio Garcia, e mais 12 que estão descontentes, né? O Rodrigo Maia está cooptando eles para o DEM, e o Michel Temer mandou marcar uma reunião com a bancada para cooptá-los para o PMDB. Isso causou um certo atrito lá em nível de Brasília, aí entraram para apagar o incêndio, etc e tal. Mas isso demonstra claramente que o atual presidente do PSB, o Fábio Garcia, legítimo, tá? Não, legítimo, até agora legítimo. O atual presidente do PSB, o Fábio Garcia, ele está articulando para o partido e para o DEM.
Isso aí talvez seja um plano B, né? Um plano de salvação lá na frente, mas não é uma favas contada. Eu acho que é uma construção que ele tem que ter como líder uma saída para todo mundo, se não der certo essa luta aqui. Nós vamos fazer congresso isso aqui em aí Cuiabá. É igual aquele filminho, né? Saída pela direita. Manda chuva, então, Antero. mas aí então cabe a ele enxergar o horizonte como líder longe. Que é da nossa saída, né? Na verdade que não tem como coabitar e conviver com o Valtenir. Mas, ó, ninguém vai querer ficar aqui, né? É importante. Você tem toda uma história de militância de esquerda, de PCB, né? PCdoB. PCdoB. E, enfim, tem toda uma trajetória de esquerda, militância bem acentuada nessa linha ideológica. E aí você tá num grupo que a gente sabe, o Antero ressaltou bem aqui, que em absoluto não tem nenhum vínculo ideológico. Eles são no máximo democratas, né? Eles são sociais-democratas, lá que são sociais-democratas, é o perfil mais não é nem a direita, mas também não é assim a esquerda. Essa implosão do PSB a nível nacional, que eu acho uma tendência, é lamentável, porque é importante ter um partido, vai deixar que alternativa para pessoas com seu perfil ideológico? Pois é. Para onde você vai? Essa é uma decisão que tem que pensar lá na frente, né? Mas com certeza a gente tem que ter um balanço sobre os princípios, sobre os valores. As minhas secretarias que eu assumi, todas têm uma vinculação forte social, acho que pela minha característica de lida com pessoas, com o meu arranjo, a minha capacidade de condução política com movimentos sociais, em especial, converso bem com FETAG, MST, com os movimentos sociais como um todo, é da minha origem. Então eu penso que lá implodindo lá na frente, né? E tiver que tomar decisão, é hora de eu pensar sobre o meu rumo, né? Tem no Brasil alternativa? Eu acho que lógico que tem. Tem PT, PCdoB. Não, eu acho que tem aí, né? Tem várias possibilidades aí, ó. PPS tá aí, Solidariedade tá aí, você tá entendendo? Tem o próprio DEM que foi sinalizado, o PTB. Mas o DEM tá numa outra linha. PV, Podemos, eu não sei, né? Mas é novo também, né? É uma franquia nova aí, né? Mas enfim, eu acho que é um nome, né? Tá vindo, o nome é bom, né? O Álvaro é bom. Mas assim, é uma decisão que eu vou postergar para o futuro, jogar pro futuro, porque o futuro a Deus pertence, tem muita água para rolar. Suelme, obrigado pela entrevista. Então, na sexta-feira, né, dia 28, que será a entrega de equipamentos para os 41 municípios. Todos convidados lá na central, inclusive Antero, só para fechar. A central de comercialização fica na Avenida Mário André. Você é meu convidado para ir lá no sábado ou de manhã, Mauro, pra você conhecer a nossa feira. Não, para conhecer a feira. Eu tô falando de outra coisa. Tem um evento nosso lá, você vai ver a feira legítima de produtos da Baixada Cuiabana, de produtos tradicional. Você vai comer uma banana de fritar cuiabana. Lá na feira tem. Lá na central, ela funciona sábado e domingo. Um dia você vai lá de manhã, você vai poder dialogar com o produtor, Mauro. Essa central a qual ele fala é da Central de Comercialização José Carlos Guimarães, Avenida Mário Andreasa, próximo ao posto Papito. Passou, você já vai descer, você já vê ela no alto, assim, é um espaço bom, tem cobertura, tem estacionamento, banheiro, uma feira diferenciada que a gente tá focando ela nos produtos mais artesanais. Tem um seu Pedro lá, que é lá de Poconé, a família dele tem 250 anos, faz rapadura. Mas você não vai achar numa grande escala um produto, farinha de mata-cavalo, por exemplo, né? Você não, né? Aí você vai ver o que é o sabor realmente dos produtos da agricultura. Suelme, infelizmente, rádio é tempo, obrigado pela entrevista.